sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Eu gostaria então já de passar a palavra ao professor João Santiago, né, que estará nos ministrando a aula de hoje. Professor João, fique à vontade. Talvez tenha algumas pessoas que ainda não lhe conheçam. Se o senhor puder, então, se apresentar também, né? É uma alegria de ter mais uma vez, e o nosso muito obrigado de estar conosco mais uma vez, né? Na primeira etapa da vocação, da identidade, o senhor esteve conosco, né? E agora novamente. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos e todas, agradecido, Iaçu, pelas suas palavras, pela acolhida. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês, realmente. Já começar agradecendo ao Beto por me incluir em muitas das atividades dele, inclusive nessa, e já pedir aqui a Deus que restitua a sua saúde, porque, além de ser uma bênção a saúde, o Beto merece muita saúde, e nós precisamos muito dele, sadio, e fazendo as coisas que ele faz aí. Eu sou, então, o João Santiago. Eu sou para quem não estava na outra vez e não sabe, eu sou um cearense que mora em Curitiba há 30 anos, e eu sou teólogo leigo. Eu faço parte, eu sou membro orgânico das comunidades eclesiais de base aqui no Paraná. E em novembro passado fui eleito coordenador estadual do CEBI, aqui no Paraná, que é o Centro Ecumênico de Estudo Bíblico. Eu sou teólogo, como disse, e faço doutorado em teologia aqui na PUC. Sou poeta, tenho alguns livros de poesia escrito, e é isso, faço parte aí desse povo que luta aí no campo da fé, no campo da política, e um pouco no campo da ciência também, né, para fazer desse mundo melhor, como diz o concílio na Gaudium et Spes, transformar o mundo num lugar bom para todo mundo. É uma alegria poder estar aqui, e eu tenho feito uns diálogos, porque eu estou em alguns lugares assim diferenciados. O CEBI, por exemplo, tem uma programação, o Alceu está aqui, que comigo divide aqui muitas coisas do CEBI em Curitiba. Alceu Faco está ali. Qualquer coisa me ajuda aí, Alceu. Então, a gente tem feito o CEBI nacional, elegeu como eixos prioritários para trabalhar o próximo triênio, que é esse triênio que eu fui eleito para ser diretor aqui no Paraná, coordenador aqui no Paraná, juventudes, diversidade e meio ambiente. 3 temas muito que se completam, né, que se complementam, e muito urgentes, né? A gente vive uma situação um tanto, assim, eu acho que até meio vexatória em alguns aspectos, que tem muito a ver com o tema que vocês me propuseram trabalhar hoje aqui, né, na programação lá. A questão do chamado. Quer dizer, a gente precisa, aonde eu passo, eu estou na SEB, estou no CEBI, estou aqui no CNLB, eu participo de algumas pastorais, eu faço parte da equipe da campanha da Fraternidade na Arquidiocese aqui, eu faço parte da equipe da Escola Arquidiocesana de Fé e Política, que foi criada aqui em Curitiba também, e a gente está meio perdido, né? Como igreja, nessa relação com a nova geração. Eu acho que isso, no fundo, tem uma questão mesmo de chamado. A gente não está conseguindo chamar, ou fazer o chamado correto, e talvez, pode ser que em algumas situações, talvez em boa parte delas, essa juventude não esteja conseguindo ver em nós o que nós vimos em outra geração que nos fez assumir nesse chamado que a gente vive aí, né? A gente precisava falar mais sobre isso, né? A igreja está preocupada com isso, a instituição. Eu acho que eu disse na outra aula aqui, que é uma pesquisa que saiu,
é um documento da Igreja da Espanha, o ano passado ainda, a Igreja Católica da Espanha, que reconhecendo que a Igreja não está conseguindo transmitir a fé para as novas gerações. Tem um problema de fundo aí muito sério, né? E pensando nessa expressão mística, né, de chamado que perpassa todo o enredo bíblico, que tudo começa com um chamado, né, com cada um de nós que está aqui, e cada uma, que eu não estou vendo aqui nenhuma mulher, mas deve ter alguma aí, né? Só estou vendo aqui rosto de homem, né? mas cada uma... Maria de Fátima. Maria de Fátima, bem-vinda. É que para mim não está aparecendo na tela aqui. Obrigado, bem-vinda. Assim, mas assim, essa questão Maria Pedroso. Opa, tá vendo aí? A voz das mulheres, que maravilha, é isso aí. A gente está com um problema de fundo nessa questão de chamado mesmo, né? Não está conseguindo, eu acho que, cativar, seduzir, como diria Jeremias, e é uma questão de chamado. Tudo em nossa vida pastoral e nossa vida espiritual começou com um chamado, né? E é uma palavra muito significativa em todo o enredo bíblico. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Gostaria já de, mesmo a partir da espiritualidade aqui inicial, que começar a mexer com nossos pensamentos, com nossas reflexões, e para depois a gente poder bater um papo, a gente poder tirar apontamentos, jogar luzes no caminho para frente, né? Nosso caminho para frente aqui. Eu tenho dito muito por aí deste momento rico que eu acompanho aqui, embora às vezes meio de longe, mas eu converso mais frequente entre vocês todos com o Beto, desse trabalho que o CNLB vem fazendo, de se repaginar, de se refazer, de retomar, né, temas essenciais à fé, mas ao nosso tempo, né? A fé tem questões que perpassam toda a nossa história, mas tem muitas coisas atuais que precisam, como eu tenho dito assim, e eu acho que o chamado tem muito a ver com isso. Eu tenho dito muito isso, é o que eu tenho pesquisado um pouco mais e tenho lido bastante sobre isso. Na verdade é o seguinte, eu estou acabando de escrever aí o texto de um livro para uma editora que me pediu, do Rio de Janeiro, que é o tema hermenêutica, eclesiologia e teologia pública. Então, eu já tinha um pouco de material junto, já tinha uma leitura sobre isso, e por meio coincidência caiu para mim, me contataram aqui e eu topei. Então, assim, eu estou trabalhando muito e a gente já é pensando nisso. Eu vou apresentar uns slides em seguida, e a gente já é pensando como igreja sobre isso. Eu estou insistindo muito nisso. As teologias periféricas de nosso tempo. A gente abriu os olhos e os ouvidos para ver e ouvir essas teologias periféricas, que, grosso modo, por que periféricas? Poderia usar o termo um pouquinho mais pesado, que é válido igualmente, teologias marginais, que estão à margem das liturgias, estão à margem dos templos, à margem do clero, ou dos cleros, não é só do católico, dos cleros, né? Aí a teologia feminista, que está aí pedindo passagem, a teologia afro, a teologia das juventudes, né? A teologia indígena, que tem gente que fez cara feia quando fala que tem uma teologia indígena. E por que eu estou insistindo nisso e estou tentando conversar com todo mundo sobre isso? É porque dessas teologias, eu estou dizendo, decorrem hermenêuticas também periféricas e pelos mesmos motivos. Né? Hermenêuticas feministas, que são o quê? Interpretações do tempo, do mundo, da sociedade, dos processos que acontecem nessa sociedade, que a gente não dá muito conta. E que passa muito, como sempre passou, pelas mulheres, que ocupam cada vez mais espaço na sociedade, graças a Deus, que tem cada vez mais voz e vez, mulheres teólogas aí fazendo coisas fantásticas, mulheres líderes comunitárias, mulheres dirigentes de empresas e de autarquias aí, governando diferente, né? Quer dizer, tem uma interpretação diferente nesse sentido, e a hermenêutica, como a ciência da interpretação, de lá surgem novas hermenêuticas. A hermenêutica da diversidade. Como é que a gente vai fazer teologia hoje de olhos fechados, de ouvidos fechados, para a questão da homoafetividade? Seria temerário você, a partir desse pressuposto, né, de que vai fazer teologia, ou que vai viver a fé, ignorando
essa parcela tão grande da sociedade hoje, que todas as famílias estão aprendendo a lidar, e graças a Deus. Mas, enfim, essas teologias periféricas e essas hermenêuticas periféricas que decorrem delas, talvez elas carreguem e tragam em si novos chamados ou novas formas de chamar, que a gente precisa aprender e entender aonde é que a gente tem que chegar, a quem, não é? Porque os que foram chamados foram antes encontrados, né? Aí aqui eu faço um link quase sempre com a teologia do Papa Francisco, que os grandes teólogos definem, e eu acho bonito isso, concordo, com a teologia do encontro. A gente precisa dar um jeito de se encontrar mais, né? Homens e mulheres aí, e trocarem experiências e impressões, enfim. Deixa eu ver se eu consigo aqui, como bom homem do século XX, século passado, compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Enquanto o professor coloca os slides, eu pediria então que vocês registrem a presença no chat aqui mesmo do Google Meet, tá bom? Vocês estão vendo a apresentação? Perfeito. Maravilha, então tá bom. Estamos aí, então eu aproveitei aqui o nosso símbolo que a Eva criou ali do CNLB, coloquei ali, vocação, espiritualidade, identidade e missão, a velhinha acesa ali, né? Ser sal e luz no mundo. Esse é um chamado permanente, né? Somos batizados para quê? Para ser sal, para dar sabor à vida e para ser luz no mundo, para tirar o mundo das trevas, né? E é isso. Então vamos lá. A qualidade do chamado. Aí quando fui preparar esse roteiro aqui para a gente conversar, eu fiz isso aqui. Quem chama, acende uma chama no coração de quem é chamado. Já vamos pensando sobre isso, concordam com isso? É por aí mesmo? Depois vamos conversar um pouco sobre essas coisas todas, né? João, e vamos pensar... João, só um minutinho. Oi? Clica no rodapé, eu acho que fica melhor no livrinho. Também no rodapé tem um livrinho, né? Aí ele abre a tela para a gente visualizar melhor aqui. Isso? Dá para ver, né? É isso. Né? Agora tá a tela cheia, né? Isso, obrigado. Maravilha, obrigado aí, Edson. Maravilha. Eu tinha esquecido de fazer isso. Obrigado. Então é isso. Quem chama, acende uma chama no coração de quem é chamado. A gente pode começar a pensar nos personagens que a gente vê que são referência no texto bíblico e que foram, em algum momento, chamados, né? E, de repente, a gente pode ir pensando na nossa própria trajetória. Quando foi esse chamado primeiro que eu recebi, que me fez estar aqui e fazer essa trajetória que eu fiz até aqui, né? Como é que foi esse chamado? De fato, acendeu uma chama em mim? Quem chama, confia, instrui, convive, liberta, vai à frente. Aí eu coloquei aqui, para chamar a atenção de nós todos, os 3 evangelhos sinóticos narram Jesus chamando os seus discípulos, né? Marcos 3, 13 a 19, Mateus 10, 1 a 4, Lucas 6, 12 a 16. Jesus chamando os seus ali, né? Então chamou para quê? Chamou para ficar com ele, para aprenderem com ele, para conviverem com ele, né? Então é isso. Nós temos esta responsabilidade. Aí a gente ir se autoavaliando e fazendo a autocrítica. A gente tem feito isso, a gente tem chamado pessoas novas, a gente tem chamado, e quando a gente chama, a gente instrui, a gente orienta, a gente acolhe, convive, a gente trata com liberdade, a gente doutrina, não é? A gente pensando, a gente vê mais tratamento de libertação ou de doutrinação por aí afora, quando a gente anda. Então, a gente chama e manda, ou a gente chama e vai junto. Não é? Lembrando aquela expressão bonita de Jesus que diz no final do Evangelho de Mateus, né? 28, lá finalzinho. Eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Não é até semana que vem, não, né? Não é até vocês ficarem velhos, não. Até o fim dos tempos. Então, quem chama, confia, instrui, convive, liberta, vai à frente.
Jesus subiu as morros e andava os caminhos da Galileia, da Judéia e tudo, e os seus discípulos atrás, né? É o mestre que educa pelo exemplo. Gosto muito de trazer presente nessas horas o Papa Paulo VI, que dizia isso, né? No século XXI, se quiser continuar cristão ou para ser cristão, ou a evangelização do século XXI precisará mais de testemunhas do que de mestres, não é? E esses mestres, se quiserem ter validade como mestres, deverão ser, antes de tudo, testemunhas. Aí vejam, a gente tem uma trajetória grande, enorme, com muitos e excelentes exemplos de chamadores, de educadores, de instruidores, né? De libertadores, e em diversas categorias e gêneros literários, com textos maravilhosos, com orações maravilhosas, com cantos, né? Letras de cantos maravilhosos, enfim, com testemunhos de vivência. E começando aqui com Jesus, né? Em Lucas 10:2, ele diz lá, e ele lhes disse: a messe é abundante, mas os operários pouco numerosos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Aí a gente vai começar aqui pensando, quer dizer, durante muito tempo, não sei se vocês concordam, se por onde vocês passaram ou como vocês veem assim, mas durante muito tempo esse texto foi lido nas pastorais, na catequese e até nas homilias, como se fosse um texto dirigido ao pedido, ao chamado de vocações sacerdotais. Esse não está dizendo isso, o texto é o chamado para todos os batizados e batizadas, né? Pedi, pois, ao Senhor da messe, aí somos nós que vamos fazer isso. Vamos chamar as pessoas para se juntarem a gente, para aumentar o número de operários, para dar conta dessa grande messe que é cuidar deste mundo, que é transformá-lo, como diz agora das espécies, num mundo melhor, né? A Lumen Gentium disse que a igreja é o povo de Deus no mundo, na terra. E agora das espécies diz que é esse povo de Deus para transformar este mundo no lugar bom de viver, né? É justo, que todos vivam bem e que a gente consiga, como profetizam hoje as comunidades tradicionais aí, o bem viver, não é? Contrastando com o viver bem capitalista ou burguês que a gente fala por aí, né? O bem viver das comunidades tradicionais, dos povos andinos, sobretudo, é contrastante com o viver bem na visão capitalista. Então, vejamos aqui, ó. O Padre Zezinho diz isso brilhantemente, que a gente precisa recorrer, porque é uma pedagogia de evangelizar cantando, né? De chamar cantando, de instruir cantando. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo porque não semeiam, e falta esse jeito novo. E faltam semeadores, porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve porque não se fala. E falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Vamos pensar sobre isso para a gente conversar daqui a pouco? Falta pão, por quê? Porque falta trigo. Por que falta trigo? Porque não semeia. Por que não semeia? Vamos perguntar? Porque falta semeadores. E por que falta semeadores? Será que é porque falta o chamado? Porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve, a gente está surdo. Na minha terra a gente fala moco, a gente está moco para a palavra de Deus, né? Está surdo. Ou finge que não escuta, né? Muitas vezes, né? Não se ouve porque não se fala. Bom, também não se fala, puxa vida. Tem pouca gente falando, tem mais gente gritando do que a gente falando, né? E falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Que jeito novo é esse? Jesus é o jeito novo de dizer as mesmas coisas com palavra nova, de atualizar a profecia.
Quanto tempo nós não atualizamos nosso discurso, nosso dicionário, nossa visão de mundo e de viver a fé? Aí Zezinho continua ali. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta gente para ir ao povo. Opa, descobri porque o povo se cala. Pastores e animadores para incentivar o teu povo a falar. Falta luz porque não se acende, não se acende porque faltam sonhos e falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus. Gente, isso aqui dá um curso inteiro de teologia pastoral, né? De teologia do chamado. Isso é o encontro com as novas teologias, com as novas hermenêuticas. Isso é clássico. Não vai ficar velho nunca essa letra desse canto, né? Por que será que o povo se cala, sofre, passa fome, é humilhado e se cala, fica calado, né? E cadê os pastores, animadores para incentivar o povo a falar? Não é? Cadê o curso de escutatória, né? Que tanto falava Rubem Alves? Os líderes querem falar, mas não, às vezes não querem tanto escutar o que o povo tem a dizer, aprender com o povo, né? Falta luz porque não se acende, puxa vida. Ó as trevas aí, né? Não se acende porque faltam sonhos. Como libertar-se sem sonhar? Como ser cristão sem utopia? Será que é possível? Não é? Perguntas que vão ficando aí para a gente começar depois, né? E esse jeito novo de levar a luz e falar de Jesus? Não é? Lindo, brilhante. Isso é um salmo, né, que dá um curso de chamado, né, de profecia. Veja aqui, começando aqui com o chamado de Pedro, né, e André, os primeiros que Jesus fez lá, né, André, seu irmão, né, Mateus 4, 18 a 20. E outra canção belíssima, né, que diz todo esse sentimento que a gente às vezes quer transmitir e um texto não resolve, um discurso não resolve, enfim. Mas às vezes um canto resolve, né? Chega aonde chega, tem que chegar, comunica o que a gente quer comunicar. Vocês conhecem tão bem, né? Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, servir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Puxa vida, veja que coisa espetacular. Quem chama, põe um chamado no coração de quem chama. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É a paz inquieta que o próprio Zezinho canta tão bem, né? Essa paciência impaciente que o Paulo Freire tanto disse, falou e escreveu, né? Deixou aí, né? Sem comodismo, que não desiste. E que por que isso? Porque tá lá. Quem é que chama? Não sou eu, não é o Beto, não é o Iaçu, quem chama é o Senhor, né? A gente é instrumento para comunicar isso, né? Como outros já foram. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olha lá, quem nunca passou por isso aí, meu Deus, né? Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti, mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Aí lá vem o profeta Jeremias com sua amorosidade. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O que seduziu Jeremias? O chamado de Deus, né? O chamado, o encontro
que se fez chamado, que se fez reconhecimento e que se fez sedução. Não essa vã sedução que o mundo oferece, mas uma sedução que deixa saudade antes de se separar, como diria Saint-Exupéry, né? Se tu vier às 16, desde as 14 estarei com saudade, né? Esse encantamento, esta sedução, como é que ela anda por aí hoje, né? Nos chamados. Por que não chama? Será que falta essa sedução? Será que falta esse encantamento, né? Esse apaixonamento? Vejam, o chamado comporta muito mais que isso, mas aqui está um pouco reduzido. Escuta. Né? Quem é chamado precisa escutar. O chamado comporta entendimento. Eu preciso entender o chamado. O chamado comporta a aceitação. Eu preciso escutar, entender e aceitar esse chamado. Aí daí para frente, eu preciso renunciar a muita coisa que me impediu até aqui de ouvir o chamado. O chamado não é de agora, não é a primeira vez. Faz tempo que me chamam e eu não escutava. Ou eu não queria entender, ou não conseguia entender. Aí, eu escutar o chamado, entender o chamado, aceitar e renunciar aquilo que se confronta ao chamado e a firme decisão de seguir. Com o quê? Com aquela obediência de Abraão, né? Não serviçal, mas obediência de Jesus, por exemplo, servir até o fim. Haja o que houver. Isso exige coragem, né? Obedecer um chamado, reconhecer, exige coragem, existe perseverança e fidelidade, né? O Hildo Bongás diz que o que fez Jesus de Nazaré chegar onde chegou e se revelar como se revelou foi a sua fidelidade incondicional ao Pai. Aqui eu já deixo como dica para vocês aí depois, se puderem ler aí em casa, ou de repente, se tiver dupla ou grupo, onde tiver, leiam, dê uma refletida sobre Efésios 4, quando for pensar de chamado. Eu fiz aqui uma breve um breve destrinchamento aqui, né, para a gente poder ir entrando nesse texto. Quem é chamado deve ser, né? Deve saber escutar o chamado, entender o chamado, aceitar o chamado, renunciar a tudo que o afasta do chamado, tomar a firme decisão de atender ao chamado, a obediência consciente e firme. Aqui é só para dizer que não é obediência cega, né? Maria não foi cega, não foi inconsequente, não foi ingênua. Abraão não foi ingênuo, nem cego, nem obediência cega, como subserviência. Não, uma obediência consciente e firme, como Moisés, como Judite, como Maria, como Paulo, não é? É importante a gente fazer esse contraste. Obediência aqui não é subserviência, não é baixar a cabeça resignadamente, não. É levantar a cabeça indignadamente e caminhar, né? Firme, consciente e firme. Eu sei a quem sirvo. Não estou aqui para agradar, né? Nem para ganhar aplausos. Estou aqui em missão. Ser livre, é preciso ser livre. Maria disse que foi livre. Ela podia dizer não. Abraão, Moisés, Paulo, podia dizer não, mas consciente e firmemente, corajosamente disseram sim, livremente. Coragem para enfrentar as contrariedades. Toda essa gente que forma um enredo bíblico, que foi chamado diretamente, vamos lembrar aí, para bater o papo depois, quantas contrariedades que eles enfrentaram, que poderiam ter feito desistir, né? Ou negar. É preciso de perseverança nos momentos de perseguição, fidelidade aos propósitos assumidos. Aqui agora me lembrei do professor Clodovis Boff, né, que ele dizia que toda vez que fazia um casamento, ele dizia para os noivos assim, que o cotidiano não destrua os propósitos de vocês. Também vale para a vida profética, né? O chamado é, antes de tudo, um encontro.
né? Antes de chamar Pedro e Tiago, seu irmão, Jesus os encontrou. Ser chamado é mais que ser convidado. Quando você é convidado, você pode dizer, não, não posso, como os convidados do banquete disseram. Cada um tem uma desculpa. Ser chamado é diferente de ser convidado simplesmente. O chamado, aí aqui tem uma distinção que vocês já perceberam aí, né? O primeiro ali, o chamado é antes de tudo o encontro. O chamado aqui, nesse caso, é o ato de chamar, né? Agora, no segundo chamado em negrito aí, o chamado é alguém que foi encontrado. Aqui é uma pessoa, é a pessoa que é chamada, né? O chamado aqui é uma pessoa, é um sujeito. O chamado é alguém que foi encontrado. Ser chamado é encontrar-se com a sua vocação, com o sentido da vida, com o transcendente, né? Aí, evidentemente que aqui a gente está falando de muito mais coisa, quer dizer, esse chamado, esse encontro que se faz chamado, que revela a vocação e dá sentido à vida, é todo um processo de conversão. O chamado que escuta, que entende, que aceita e que diz sim, é um convertido. Não é? A gente pode depois refletir um pouco sobre todo o processo de Paulo de Tarso, né? O encontro dele com Jesus de Nazaré no caminho de Damasco, né? E o episódio que é narrado e como o desfecho se deu. A natureza do chamado é o dom. Está em Efésios 4, lá, 4:11. Ó. E os dons que ele deu foram de apóstolos, de profetas, de evangelistas, pastores e docentes ou mestres, né? Aí é hora de a gente pensar. Ninguém faz tudo, não é? Como não raramente a gente encontra pessoas que querem cobrar o escanteio, cabecear a bola, fazer o gol, né? E ainda ir buscar no fundo do barbante lá, né? Não é assim que a banda toca na concepção profética de chamado e dos dons, né? Eu dava catequese há muito tempo atrás, faz tempo que parei de dar catequese assim, em sala de aula, de catequese, sala das paróquias, mas eu dizia muito com os meninos trabalhar isso, porque, professor, catequista, o dom, eu não tenho dom para não sei o quê. Eu falei, dom, todo mundo tem. Agora, o dom precisa ser desenvolvido. Né? Aí eu brincava com ele, adolescentes, né? Eu brincava com eles assim, veja, o Zico tem o dom de jogar bola. Vai olhar para a carga horária de treinamento do Zico. Depois que o Flamengo para de treinar o time inteiro, ele fica lá e cobra 150 faltas. Bota uma camisa no canto do gol e só vale o gol que a bola bater na camisa. Está desenvolvendo o dom, que é com mais transpiração do que inspiração, né? Treinando. E quando tinha uma falta perto da área para o Flamengo ou para a seleção brasileira, em cada a gente pensava, é gol. É Zico que vai cobrar. Então, o dom não é coisa para preguiçoso. O dom exige determinação, disciplina, reconhecimento, aceitação, né? Como uma planta que tem que ser regada todos os dias. E às vezes querem vender uma fantasia de que eu nasci com o dom, mas não está pronto. Eu preciso regar. É que nem, nesse sentido, ela é muito parecida com a fé. A fé, parou de regar, ela murcha, né? Parou de regar, ela definha, como qualquer planta. A finalidade do chamado. Nós somos chamados para sermos santos, cumprindo os mistérios, edificando o corpo de Cristo, diz Paulo na carta aos Efésios. Então, a finalidade do chamado é ser santo. Aí cabe toda uma discussão madura, dependendo do lugar, mais ou menos, mas, enfim, ser santo não é estar na parede de alguém ou no altar, necessariamente, né? É encontrar-se com Deus e servi-lo. Esse é o caminho de santidade. Então, para edificar o corpo de Cristo, que aqui é uma linguagem alegorizada, que é a igreja, que é
a família de Deus na terra, como diz o Bento XVI, né? A igreja é a família de Deus na terra, e nela não pode haver quem careça do necessário, diz o Bento XVI na Deus Caritas Est. Qual é a meta do chamado? É até que cheguemos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, com a mentalidade de adultos. É a minha interpretação do versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, né? Aqui não está ipsis literis, como está lá, tem minha interpretação. Até no final. Até que cheguemos todos juntos à unidade da fé. Isso não está lá no versículo, né? E no conhecimento do Filho de Deus. Quer dizer, exige maturidade. Qual é a meta? É nos fazer adultos na fé. É nos fazer seres de autorresponsabilidade. Não transferir para os outros as consequências de nossos atos. Não é? Maturidade, capacidade de assumir os próprios erros, de se levantar quando cai, ou de estender a mão pedindo ajuda. Não é? É maturidade. Mais do que chorar ou negar, ou querer culpar alguém por as coisas que acontecem com a gente, né? Então, assim, essa é a meta do chamado, que eu estou dizendo aqui. Até que cheguemos todos juntos. E aqui tem uma semente bonita de ecumenismo, né? A unidade na fé. É a grande utopia do CONIC, né? Do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, né? Que é um chamado de Jesus. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Não é? Uma utopia cristã que não pode ser abandonada, esquecida, a gente não pode se distanciar dela. O chamado e a conversão de Paulo. Falei agora há pouco. Veja o que é importante lembrar aqui em Paulo. Primeiro aqui, olha o verbo. Não chama para dormir, para deitar, não. Levanta-te. Fala para um deitado, levanta-te. E vai, cara, olha, segue em frente, levanta-te. Essa ideia do chamado, eu penso que foi muito feliz essa criação da equipe de colocar esse tema. Por quê? Porque ele precisa ser a base que impulsiona a igreja em saída. Não é? Como eu brinco no meu livro lá de teologia pastoral, é a porta de entrada, o chamado é a porta de entrada para uma igreja em saída, nesse caso, né? Levanta-te. Puxa, ou então ele diz aí para outro, levanta a cabeça, dá a volta por cima, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima, respira, segue, né? Justificativa do chamado. Assim, nós não agiremos mais infantilmente, sendo conduzidos pela mão para cumprir mandados, ou obedecer às ordens dos adultos, ou aqui diretamente do clero, né? Como leigos e tal, que nos dizem o que é certo e o que é errado. Sabe a música do Belchior? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Como é que é? Como é que é? É bonita o Belchior, o grande filósofo que compõe. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. É? Preciso que diga para um adulto de que lado nasce o sol, quando é que ele se põe, né? Enfim. Ou então a outra música famosíssima da nossa música brasileira aí, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão, né? Vamos lá. O chamado pastoral e o chamado para semestre, né? Ouvimos dizer frequentemente que muitos, talvez todos, né, são chamados, dizem, todos são chamados, né? E poucos ou alguns são os que dizem sim. Será que é assim mesmo, né? O chamado, na perspectiva pastoral, é para todos e todas. O chamado pastoral. Uns não escutam, outros fingem que não escutam, outros
finge que não entenderam, que não é com eles, né? Enfim. O Zezinho fala dessa música da aclamação, como é que é? Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei, né? Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, né? Quer dizer, o chamado é para todos, mas, enfim, quem escuta o chamado, entende e aceita, tem grande chance de dar conta do recado, né? Porque nunca está sozinho. Quem chama não abandona, vai junto, vai à frente. O chamado de Moisés, né? O capítulo 3 do Êxodo, para além do deserto. Moisés estava longe, né? Estava depois do deserto. E olha o verbo ali que é usado para ele. Vai, pois eu te envio. Vai. Encorajamento, né? Um chamado, um envio. E quando a gente olha o contexto que fez Moisés chegar até ali, a gente entende por que os peixes sofrem tanto para desovar, né? Na Piracema. Ser missionário, ser missionária, não é ir para um spa, né? O chamado pastoral significa cuidar das pessoas, exige paciência e cuidado. Assim também são os mestres, ensinam com o exemplo. Não é? Aí está lá, a paciência impaciente, cuidar de pessoas, exige paciência. Esse é o grande envio, cuidar. Aqui está a pessoa, mas cuida da vida, né? Não dá mais para ser só de pessoas, mas a gente tem muitas pessoas precisando ou nos chamando, para as quais nós somos chamados a ajudá-las. Veja o chamado de Abraão, é onde tudo começou no enredo bíblico que nós seguimos, né? E o que é que o verbo que o anjo diz para ele? Parte, né? Como é que a gente tem tanta dificuldade de entender, mas principalmente porque se não entende, não pratica, né? De praticar a igreja em saída. É impressionante como tem uma força muito forte que puxa as pessoas cada vez mais para dentro dos templos, como se o mundo, se a vida estivesse ali dentro, como se o essencial estivesse ali dentro, né? Eu estava em Chapecó no encontro do CEBI mês passado e a assessora disse isso, né? É interessante o que ela falou, a Cirlei, falando que da igreja em saída, ela sair, o que é sair? Sair de dentro da igreja e entrar na miséria do mundo. Nossa, achei uma frase dura, mas bela para se entender. Quem se enfia cada vez mais dentro dos templos, está querendo virar a cara para a realidade lá de fora. Né? E o Papa Francisco está insistindo com a igreja em saída, e tem uma força muito grande que puxa cada vez mais as pessoas para dentro, para as coisas internas. De qualquer forma, está aí a referência de Abraão aí, Gênesis 12, 1-9, e para o chamado dele, e essa parte, vai, né? Levanta-te, parte, vai. Aí tem todo aquele processo lá de escutar, de entender, de aceitar e de seguir o chamado. Qual é e como tu recebeu o teu chamado? Aí aqui para mim, qual é e como eu recebi o meu chamado? Quando a gente faz essa memória, a gente fortalece o nosso propósito, né? Porque todos um dia foram chamados, ou são chamados. Aqui, a gente está chegando no final para a gente conversar aí mais, mas vamos lá. O chamado de Maria de Nazaré, né, que Lucas descreve tão bonitamente, lá em Lucas 1, 26-38, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José, da família de Davi. E essa jovem se chamava Maria. Aí veja, quando a gente começa a refletir
em conjunto, a se escutar mais, o que aquela garota não teve que mudar de vida para escutar aquela coisa nova, interpretar aquela cena, entender aquele chamado para poder assumi-lo. E se esse sim dela acarretou tantas mudanças, tantas bênçãos, tantas transformações para a humanidade como até hoje, como nós acreditamos que acarretou, imagine o que traria o contrário, um não dela ou um não nosso, quando nós dizemos não e cruzamos os braços e dizemos assim, cada um por si e Deus por todos. Onde cada um é por si, Deus não está. E o anjo vai dizer para ela lá, né? Olha só, não temas. Puxa vida, o medo é um problema, né, para os profetas e para as profetisas, né? Certamente, certamente, eu acho, o primeiro sentimento que vem quando você ouve um chamado e que entende é medo. Mas aí você vai dar os outros passos, né? Interpretar, vai buscar coragem, vai buscar as forças aonde tem que buscar, né? E não temas, Maria, pois obtiveste graça diante de Deus. Vejam, o chamado é uma graça, não é uma tarefa, não é uma tarefa a mais, não é um peso mais. O chamado é uma graça. Bem-aventurada Maria se tornou por causa desse chamado. Percebem? Peguei aqui uns personagens mais centrais e alguns pontos mais centrais, porque a ideia mesmo é a gente dar uma... Sabe quando vai plantar? Na minha terra não tinha isso, mas aqui eu já vi muito pelo sul, pelo sudeste aqui, e por onde andei. Lá na minha terra não usava isso de jeito nenhum, de tombar a terra, de virar ela para plantar de um lado para o outro. A gente não faz isso, mas é isso que faz para você reorganizar a terra com seus nutrientes, né? Misturar os seus cálcios e os seus sais lá, para que no ano seguinte ela possa produzir, né? Então, assim, a ideia é um pouco a gente fazer isso com nossas ideias, né? Com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, para a gente agora fazer uma discussão de pessoas adultas, né? De pessoas chamadas que já disseram sim, que já tiveram dúvida, que já tiveram medo e que já enfrentaram esses medos. Aqui está uma pequena propaganda de meu livro lá de Teologia Pastoral. Estou ainda vendendo pelo correio aí, né? Teologia Pastoral, a arte do seguimento e do discipulado de leigos e leigas. Consegui me comunicar razoavelmente bem ou naquilo que eu me propunha com vocês que adquiriram.